Mas até agora, eu realmente vejo essa possibilidade do Júlio ir para a Classic Physique. Mas, como eu disse, eu não sei se ele teria chance de vencer o Chris Bumstead, por exemplo. E aí, fãs de bodybuilding, eu sou o Roger e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. E rapaziada, se você tá nesse vídeo aqui, você provavelmente ouviu e viu o comentário do Tarek Elguindi, que é o árbitro do Olímpia, comentando que o Júlio Balestrin, um dos nossos maiores atletas brasileiros, ele falou que o Júlio Balestrin teria muitas chances na categoria Classic Physique e que o Júlio Balestrin até poderia vencer a Classic Physique, poderia ser o primeiro Mr. Olímpia brasileiro competindo nessa categoria. E bom, eu achei muito interessante fazer um vídeo aqui para vocês e lembrando aqui, eu não sou um árbitro, eu sou apenas um fã do esporte. Inclusive, sou muito fã do Júlio Balestrin. Ele é um dos maiores treinadores aqui do Brasil, se não for o maior. E também é um atleta excepcional brasileiro. O que eu vou fazer aqui é basicamente uma comparação por foto. E como nós sabemos, não é uma comparação totalmente justa. Os ângulos de foto são diferentes, a iluminação de palco não é a mesma. Já que não é o mesmo palco, então vão ter sim diferenças muito claras na iluminação e ângulos de foto que vai dificultar para a gente fazer uma análise mais correta e mais justa. Mas o que eu quero fazer é basicamente fazer uma comparação de estrutura, porque a gente sabe que na Classic Physique o que conta demais é a questão estrutural. Se o cara tem uma estrutura favorável, e óbvio, tem agrupamentos musculares que tem um formato bonito e tem uma proporcionalidade legal, ele vai se dar muito bem na Classic Physique. É isso que a gente vai poder observar aqui. Tentei também deixar os dois mais ou menos numa proporção parecida. Até onde eu sei, o Chris Bumstead tem 1,83 m de altura e o Júlio Balestrin também. Ou seja, os dois são caras da mesma altura e eu levei também em consideração a maneira que eles posam, se estão com o joelho um pouco mais dobrado, se estão com o quadril um pouco mais quebrado ali de lado e tal. Isso tudo vai fazer sim uma diferença. Mas lembrando que o principal objetivo aqui é ver se o Júlio Balestrin tem uma estrutura favorável à categoria Classic Physique. Eu vou deixar um trechinho aí onde o Tarek Elguindi, que é árbitro do Olímpia, comenta, né, sobre essa possibilidade do Júlio Balestrin se dar muito bem na Classic Physique. Eu vou deixar esse trechinho aí para vocês. De um atleta no Brasil que pode bater de frente com o Chris Bumstead, que pode intimidar o Chris Bumstead com a densidade muscular dele, com a cintura dele. O nome desse atleta é Júlio Balestrin. Júlio Balestrin. Aí sim, hein? Aí sim. O dia que Júlio Balestrin conseguir bater peso na Classic Physique e ficar do lado do Chris Bumstead vai olhar para a direita dele e vai falar: agora essa é a briga da minha vida. Por quê? Breon Ansley, fisiculturista, se tornou profissional no palco do USA como fisiculturista. Chris Bumstead se tornou profissional nos palcos do North Americans como fisiculturista. Todos esses atletas que estão dominando a Classic Physique eram fisiculturistas. Densidade muscular, né? Altura, proeminência de poses. A pessoa que pode entrar no palco e ficar lado a lado com o Chris Bumstead e realmente intimidar ele seria Júlio Balestrin. Ele tem de altura? Não sei exatamente, tenho que olhar para as estatísticas, mas... E altura e peso, altura e peso. Júlio Balestrin, ele tem no a tua melhor altura. físico dele, Terek, ao lado do Chris Bumstead. Terek, vamos aumentar vamos colocar fogo na lenha. O Chris tem a altura do Júlio, 1,83 m. Ambos têm a mesma altura. Ambos. Eu teria que pesar no máximo quantos quilos aí, Terek? 104. 104. Tem uma cintura menor do que o Chris Bumstead. Júlio Balestrin tem a densidade muscular mais profunda do que o Chris Bumstead. E Júlio Balestrin mais experiência pousando do que Chris Bumstead. Bom, então é isso aí. Bora logo pro vídeo que eu já enrolei demais. Primeira pose, duplo bíceps de frente. Essa é a pose que a gente vê que o Júlio Balestrin tem sim uma estrutura muito legal, muito estética para Classic Physique. Mas uma coisa que me deixou um pouco intrigado são as proporções do Chris Bumstead. Ele é um cara que não pesa tanto quanto o Balestrin, teoricamente, tem a mesma altura e aparenta ter um preenchimento maior. Principalmente nas dorsais, né? Ele tem um tronco um pouco mais proeminente por conta disso. Mas o Balestrin, cara, me impressionou muito. Ele tem um vácuo muito bom, tem proporções muito legais.
demais, os braços dele são muito bons, as pernas são um pouco maiores do que a do Chris, então acho que ali seria onde ele teria que perder mais peso, né, para poder se encaixar na categoria. Se eu não me engano, o Júlio Balestrin compete em média entre 110 a 114 quilos, alguma coisa assim, então ele teria que perder bastante peso para conseguir se enquadrar nos padrões da categoria, até porque os atletas da Classic Physique têm que bater peso em relação à sua altura. Se eu não estou enganado, o peso em que o Balestrin teria que subir é ali entre mais ou menos 103, 104 quilos na Classic Physique. E obviamente ele teria que perder muito peso, eu imagino que ele teria que sofrer mais, principalmente nas pernas, né, perder mais peso nas pernas, porque no tronco eu acho que ele já tem mais ou menos uma linha de Classic, né, tem uma linha muito estética, tem um shape muito bom, pelo menos por essa primeira pose aqui, o duplo bíceps de frente, dá pra ver que o Júlio Balestrin teria sim uma linha muito boa pra Classic Physique. O peitoral de lado, eu me impressionei com o Chris Bumstead, porque ele posa muito bem. Não tô falando que o Júlio Balestrin posa mal, mas ele consegue explorar o físico dele ao máximo. A gente vê que ele aparenta estar até com mais volume do que o Balestrin, o que não faz nenhum sentido, porque o Balestrin é um atleta da categoria Open e pesa mais do que o Chris. Mas eu acredito que a maior parte desse peso seja por conta das pernas do Júlio. O Júlio tem realmente pernas mais volumosas. Eu vou arriscar falar que o Júlio tá até com um condicionamento melhor do que o Chris Bumstead, cara, dá pra ver, principalmente nas pernas do Júlio, ele tá com detalhamento de glúteo, posterior de coxa, panturrilha. Se o Júlio adicionasse um vácuo nessa pose, talvez ficaria melhor ainda. Analisando por essas duas primeiras poses, o Júlio com certeza vai se dar muito bem na categoria. Na minha opinião de fã, não sei se ele conseguiria vencer o Olympia na Classic Physique, mas com certeza ele se daria muito bem na categoria. Ele tem um shape estético, tem um shape muito bom. Essa pose aqui é uma pose muito boa também do Júlio, pose de abdômen, ele realmente tem um controle abdominal muito bom, mas dá pra ver claramente que o Júlio tem bem mais volume nas coxas, né? Provavelmente é nas coxas que ele deveria perder mais peso para poder se enquadrar na categoria. Mas até agora, eu realmente vejo essa possibilidade do Júlio ir para Classic Physique. Ele ficaria sim muito bem, ele não tem uma linha ruim para Classic, muito pelo contrário, tem uma linha muito boa, mas como eu disse, eu não sei se ele teria chances de vencer o Chris Bumstead, por exemplo, porque o Chris ele é um cara que se enquadra muito bem nessa questão da categoria, ele fica muito volumoso, ainda assim está abaixo do limite do peso, ele ainda poderia adicionar mais peso, então o Chris com mais peso, eu não sei se o Balestrin conseguiria bater ele. Óbvio, para ter certeza, tem que ver os dois lado a lado no palco, não tem como falar somente por fotos, eu sei disso. Para ver realmente quem venceria só no palco, mas comentando aqui a minha opinião de um fã, tá? Eu não sou um árbitro do Olympia como é o Tarek Elguind, então eu posso sim estar errado. No duplo bíceps de costas dá para ver que o Chris melhorou demais essas dorsais. Eu não sei se o Balestrin conseguiria vencer ele nas costas em si, no posterior de coxa, glúteo e tal, detalhamento de perna. Talvez o Balestrin até vencesse, ele tá num condicionamento excepcional. Isso é algo que é padrão do Balestrin, ele realmente chega num condicionamento excepcional. Expansão de dorsal não é uma pose mandatória da Classic, mas ainda assim é legal pra gente ver a diferença da estrutura dos caras. O Júlio provavelmente vai ter que melhorar um pouquinho a separação de quadríceps, mas talvez ele baixando um pouco esse peso para enquadrar na Classic, ele consiga melhorar a separação ali nos quadríceps, né? Mas ainda assim tem um condicionamento excepcional, peitoral fibrado. O Júlio tem um aspecto muito sólido de físico. Esse é um dos pontos mais fortes do físico dele, com certeza. Mas na minha opinião, o Bumstead tem a melhor expansão de dorsal da atualidade, então fica meio difícil para ele. Uma expansão de costas, essa aqui é uma pose que não é mandatória da Classic também, mas é legal pra gente ver a diferença na largura e no tamanho. Aí sim dá pra ver que o Júlio é um atleta open, que tem uma diferença considerável de peso e um condicionamento muito bom, cara. O condicionamento do Júlio vai ser excepcional. Imagina ele descendo pra Classic tendo que bater peso ainda, o cara vai entrar igual uma pedra, mano. Então eu acho que vai ser sim uma boa jogada pro Júlio se ele for pra Classic Physique. E rapaziada, é basicamente isso. Esse foi um vídeo mostrando as diferenças estruturais principalmente, porque a Classic Physique, pelo que a gente tem visto, se o cara não tem uma estética, se o cara não tem uma estrutura favorável, ele não vai bem. E esse não é o caso do Júlio Balestrin. Ele tem uma estética de físico muito boa, consegue fazer um vácuo muito estético e tem sim uma estrutura favorável para a categoria. Levando em consideração tudo isso, eu acho que seria sim uma excelente jogada para o Júlio Balestrin competir na Classic, ainda mais que para competir na Open ele teria que adicionar muito mais volume. Talvez hoje ele esteja mais perto mesmo da categoria Classic do que da Open para ser competitivo, porque a gente sabe que os Open, ainda mais com Big Ramy agora sendo campeão, os caras são muito grandes, mano. E o Júlio ainda precisaria pôr ali mais uns 5, 6 quilos na Open para ser competitivo. Talvez seja mais fácil para ele perder esses quilos entre água e um pouco de músculo, porque gordura nesse shape aí não tem. Talvez isso seja mais fácil, mais favorável pro Júlio fazer isso do que tentar se matar, ainda mais na idade que ele está agora, né? Para tentar chegar no nível
de um Open competitivo. Essa aqui foi só a minha opinião como fã. Se você discordar, não tem problema nenhum em relação a isso. Como eu disse, eu acho que o Júlio tem sim um potencial muito bom. Sinceramente, tem que ver ele do lado dos Classic para saber realmente se ele vai ter chances de vencer um Olympia, por exemplo. Mas eu tenho certeza que se o Júlio chegar bem, né, numa categoria Classic Physique, eu acho que ele consegue sim vencer um Pro Show. E talvez essa fosse uma melhor jogada para a carreira dele como atleta profissional e FBB. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, essa é só a minha opinião. Se você discorda, deixa nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. E é isso aí. Até o próximo vídeo.